Muito boa noite, meus queridos alunos e alunas, principalmente das segundas séries do ensino médio do Colégio El Shaddai, e os demais amigos e amigas que têm acompanhado os vídeos aqui, de alguma maneira têm ouvido algumas explicações aqui a respeito de alguns assuntos. Hoje nós daremos continuidade à nossa caminhada aqui na filosofia e na sociologia. Hoje nós falaremos de filosofia política, né? Eu vou aproveitar hoje para falar de todos os mais conhecidos contratualistas, John Locke, Rousseau e o Thomas Hobbes, né? De uma maneira meio geral, de novo, né? Vocês sabem disso. E nas aulas de sociologia nós iremos falar de identidade cultural, a ideia de padronização e diversidade, né? As duas coisas caminham um pouco juntas, né? Porque o ambiente social e o ambiente político, ele acaba sendo permeado por essas teorias, né? Por que a gente até hoje ainda fala dessas teorias, né? Por que a gente ainda fala de Rousseau? Por que a gente ainda fala de John Locke? Por que nós falamos ainda de Thomas Hobbes? Porque a humanidade, ela seguiu esses modelos de Estado, essas teorias políticas, tá certo? Para começo de conversa, vamos falar do Thomas Hobbes, que é um contratualista, vocês já devem ter ouvido falar dele, né? Ele vive ali no Reino Unido, né? Ele e o John Locke vivem ali na região da Inglaterra. O Jean-Jacques Rousseau, ele é franco-suíço. E hoje eu vou deixar claro para vocês que essas teorias, elas continuam nos acompanhando aí até hoje, né? E agora o mundo está evidenciando essa bipolaridade de uma maneira bem evidente e está voltando à tona tudo isso que foi teorizado e que continua sendo base para toda a formação política humana, né? Política e acaba envolvendo a questão ética junto, né? Já falei aqui também, ethos, ou de onde vem a ideia de ética, é morada humana. O homem é o animal simbólico, cultural, que se civiliza, que cria sentido, não é? Cria a perspectiva mística, religiosa, não é? E acaba criando ideologias, partidos, discutindo por essas coisas. Mas hoje eu vou falar dessas teorias aqui para ajudá-los a compreender um pouco. Muito bem. O Thomas Hobbes, tanto ele quanto o Locke e o Rousseau, eles fazem uma abstração. Não é algo real assim, mas é uma maneira que eles têm para procurar compreender a sociedade ou a organização social, que é o tal do estado de natureza, né? Todos os três vão falar de um estado de natureza. Olha, no estado de natureza, o homem era assim, e por causa dessa situação ele se civilizou, ou ele criou o estado de sociedade de tal maneira. É óbvio que o período em que eles estão pensando tem a ver com o que eles estão ali vendo, visualizando. E o Thomas Hobbes, a ideia que ele tem é que no estado de natureza o homem vivia em guerra, uma guerra de todos contra todos. Tem uma frase famosíssima dele: o homem é o lobo do próprio homem. E dentro desse processo, desse estado de natureza, o que caracterizava as relações era o medo. Porque todo mundo vivia no estado de guerra, de todos contra todos. Todo mundo era lobo do próprio... O homem era lobo do próprio homem. O que acontece, segundo Thomas Hobbes? E aí é uma atitude racional, segundo ele. Esses indivíduos chegam em um determinado lugar em que eles aceitam a ideia de transferir esse medo que eles tinham um do outro para um poder que, para o Hobbes, deveria ser um poder absoluto. O Hobbes é o teórico do absolutismo monárquico. Vocês sabem, as monarquias que tivemos aí na Idade Média, na Idade Moderna. Ele é um teórico desse processo. E por que esse Estado precisa ser absoluto? Não importa se é uma pessoa só ou se uma assembleia. Porque o povo é complicado. É inveja, ciúme, é guerra, é um querendo, né, tomar o que é do outro. E para o Hobbes, o objetivo desse Estado é garantir a paz. Outro ponto, ele vai dizer que há um estado de natureza e há o estado de sociedade. O estado de sociedade seria um direito, um estado artificial.
E por que isso, né? Porque aquele estado de natureza ele foi abolido, porque as pessoas abriram mão da sua condição natural para esse estado artificial, o estado de sociedade. Então dá para pensar em um direito natural e um direito positivo, né? O direito natural, na perspectiva da natureza, era o objetivo, o que acontecia com as pessoas era o medo. No estado de sociedade, esse estado artificial do direito positivo, o objetivo do Estado era gerar a paz, ok? John Locke também vai falar de um estado de natureza, ele é um dos pensadores do iluminismo, também do liberalismo, ele é um dos pais dessa ideia liberal, que agora se tornou neoliberal, mas começa com ele e com Adam Smith, que é um pensador da economia, né? Que é aquela ideia do estado mínimo, não é? Mas a primeira base para o John Locke, o homem no estado de natureza, ele nasce com direito à vida, à propriedade e à liberdade. E quando ele institui um Estado, o objetivo do Estado para o John Locke é garantir esses direitos, que é o Estado moderno, aí, não é? Os Estados nacionais modernos, as repúblicas, mesmo as monarquias republicanas, né? O caso da Inglaterra, por exemplo, ali, né? Que é o parlamento mais a rainha. O objetivo é garantir esses direitos, ok? Vida, propriedade e liberdade. E para o John Locke, se alguém tem uma propriedade privada, ele defende a ideia da propriedade privada, é a mesma perspectiva no primeiro momento do liberalismo, depois do neoliberalismo, ele tem porque ele trabalhou, porque ele fez bom uso da liberdade que ele tem, dos recursos que a natureza deu para ele usou bem a própria vida, então a propriedade privada é fruto do trabalho daquela pessoa. É lógico que vão ter várias críticas, mas a ideia essencial é essa, tá certo? A questão do Tratado do Governo Civil do John Locke é o que ainda mantém os estados liberais ou neoliberais até hoje. A ideia de estado mínimo, né? A perspectiva de você privatizar a grande maioria daquilo que é do Estado, para garantir esses direitos individuais, né? A ideia da democracia formal, representativa, não é? Quer dizer, você elege alguém que vai te representar do ponto de vista de um Estado, de um governo, para garantir esses direitos, ok? E aí vem o Rousseau contrapondo todos os dois, de certa maneira, que é o pai dessa ideia, um dos pais dessa ideia do comunismo, ou de um socialismo, ou de uma democracia direta. O que o Rousseau vai dizer? O homem no estado de natureza, ele era bom, vivia ali, tudo era de todo mundo, estava todo mundo tranquilo. Mas o dia que um desses caras que estavam ali resolveu cercar um terreno, dizer que era dele, e encontrou pessoas ingênuas o suficiente para aceitar isso, começou a corrupção, violência, tudo. Então, para ele, o homem é bom, o que corrompe o homem é essa civilização ligada a essa ideia da competitividade, da questão da propriedade, dessa apropriação. Ele vai dizer que a origem da desigualdade entre os homens é a propriedade privada. E qual é a solução que ele traz para esse estado de sociedade que ele propõe? A democracia direta, que é essa ideia de, primeiro, você educar as pessoas porque elas foram corrompidas, para poder mudar a mentalidade delas, e depois você ter um processo de governo que use todas as instâncias presentes ali. Que é a questão da democracia direta, proposta depois pelo Karl Marx, chegar num ponto que a humanidade vai se tornar tão consciente que tudo que acontece, tudo que é gerado, todo mundo sabe que é de todo mundo, e quem tem que administrar são os indivíduos, e quando você eleger alguém, ou aceitar alguém, que é o conceito que o Rousseau chama de vontade geral, é porque foi muito debatido, foi tudo amplamente discutido de uma maneira livre, e aí chegou-se num consenso, que é essa vontade geral. Aí realmente esse poder instituído, ele é legítimo para o Rousseau. Não é uma democracia formal, como John Locke propõe, ok? Para a gente finalizar o nosso vídeo aqui, porque aí, como nós demos essa base boa, aí para a sociologia, a ideia de identidade cultural, de padronização e diversidade, é só o desenrolar dessas teorias. E vocês estão vendo aí o mundo mostrando na tela da televisão, em todo lugar, essas duas coisas se
se digladiando, né? Questão negra nos Estados Unidos, esse levante que está tendo lá, uma luta por reformas sociais, uma luta por liberdade. Eles estão quebrando monumentos colonizadores, né? Castradores, dominadores, os símbolos dos europeus que vão para ali. Aqui no Brasil, estamos tendo um momento muito bipolar também, um governo conservador lutando contra a imprensa, que a gente também não sabe de que lado está, mas, teoricamente, é uma luta do poder do Estado contra as instituições, né? Uma luta do poder executivo com o legislativo e o judiciário. E envolve essa questão de padronização e de diversidade. E é óbvio que esse governo, ao ser conservador, ao ser castrador, vamos dizer assim, é uma postura política, não é? Ao ser neoliberal ao extremo, e para ser neoliberal, é óbvio que todo governo, quando ele vai de alguma maneira oprimir, quando ele vai gerar desigualdade, ele vai se militarizar ou vai fortalecer a sua defesa, porque é óbvio que se o povo está sendo oprimido, se a galera está sendo jogada para o escanteio, perdendo emprego, perdendo isso, perdendo aquilo, corre-se um risco dessa galera se rebelar, e aí você precisa reprimir, certo? E aí você está vendo isso nos Estados Unidos, estamos vendo aqui. E aí você pode levar essa questão da padronização para todos os lugares. Pode levar para a arte, né? Na sociologia existe a ideia de indústria cultural, que é quando o capitalismo se apropria da arte para o interesse do próprio capital, transforma aquilo que seria fruto de uma diversidade, de uma identidade, de uma regionalidade, de uma criatividade genuína em mercadoria. E aí, nesse sentido, nesse processo da indústria cultural, você também usa a mídia, a televisão, a internet, qualquer espaço, para tentar defender um determinado padrão hegemônico. E aí, nesse sentido, existe uma crítica de uma escola sociológica, filosófica e sociológica, que surge na Alemanha, chamada Escola de Frankfurt, que existe ainda hoje, que traz uma crítica a esse processo. Por quê? Porque esse processo de padronização, ele vai para todos os campos, né? Aqui eu falei da questão do capitalismo, que abarca tudo. Mas você pode pensar, por exemplo, na questão tecnológica, que vai tomar o trabalho das pessoas. Por um lado é bom, por outro lado gera exclusão. E qual é a proposta dessa teoria crítica ou a Escola de Frankfurt? Não que a tecnologia deixe de existir, mas que no âmbito humano, nesse âmbito da identidade cultural humana, da produção do mundo da vida, que as diversidades se afirmem. E aí, o negro, a própria mulher, se for pensar nos indígenas, e aí a gente pode pensar nos asiáticos, nos amarelos. Por quê? Porque o padrão que determina essa dominação é o padrão branco europeu, né? São os países que saíram para colonizar o mundo fora dali, no processo do mercantilismo, das grandes navegações, depois com o imperialismo. E isso tudo se reflete em todos os lugares, seja no aspecto religioso, no aspecto econômico, no aspecto da sexualidade. Em todo lugar há essa luta entre quem quer padronizar e a diversidade querendo se afirmar. E agora está bem evidente para nós, essa luta está aí toda hora na tela, em todos os âmbitos, né? Aqui no Brasil e no mundo, afinal de contas, o que vale mais é a vida ou é a perspectiva econômica? Não é? É lógico que isso é uma luta grande, não é? As pessoas estão em casa esse tempo todo. Muita gente está pensando, poxa, o que eu vou fazer? Vou sair para procurar me sustentar. Só que já morreram quase mais de 40 mil pessoas. Né? Corre-se um risco da galera ir para a rua, estão agora flexibilizando a economia e de contaminar muita gente e de repente a gente vai buscar uma questão econômica e vai gerar muito mais gente morta, que vai adiantar ter a questão econômica. Por outro lado, a galera tá parada, tem gente em casa, tá sem recurso, vai sair desesperadamente. Então, esse processo agora é um processo que tem que ter muita conversa, né? E a gente vê que essa crise política no Brasil, principalmente, ela está atrapalhando essa questão da própria pandemia.
Porque se os poderes estivessem harmonicamente convivendo, seria muito mais fácil para tomar medidas do ponto de vista sanitário, do ponto de vista da própria regra ou norma, do ponto de vista da própria execução. Mas é impressionante, assim, mas está tendo, além da questão da pandemia, ainda tem no Brasil uma crise política. Além da crise sanitária, crise econômica, há um embate no campo político institucional. Né? E, de novo, sempre que a gente fala dessas questões, eu quero retomar isso aqui, eu quero frisar de novo. Né? Tanto filosofia quanto sociologia fazem parte da nossa constituição social, humana. Não é nada que está longe de nós, tudo bem? Um abraço para todos vocês que vão ver esse vídeo, para os meus queridos alunos aí do Colégio El Shaddai, e tudo de bom para vocês.